Encontro com Fátima Bernardes. Começou o nosso encontro com energia boa, o talento Negra Ali aqui com a gente. Obrigada, bom dia. Muito bom ter vocês do outro lado da telinha, muito bom receber vocês todos aqui hoje. Muito obrigada pela presença. Também aqui com a gente a atriz Maiana Neiva, Karine da novela Éramos Seis, o ator Orlando Caldeira, bom dia. Bom dia pro meu parceiro Manuel Soares. E Carol, pra você de casa. Opa! Bom dia também para a executiva e escritora Luana Genot. Agora, como é que foi o bom dia, Manuel? Bom dia que a gente deu hoje é E Carol. E Carol é o bom dia em Urubá, que é uma das línguas que influenciou toda a nossa africanidade brasileira. Inclusive, para você que está em casa, é fácil de lembrar. Todo mundo tem uma Carolina amiga na vida, né? É só lembrar, E Carol! E Carol é como se fala bom dia em Urubá. Esse dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, um dia muito importante. Acho que vai estar, essa expressão, o dia da consciência negra, certamente vai estar entre os assuntos mais comentados dessa manhã. A gente vai direto dar uma olhada no que as pessoas estão falando, o que elas estão buscando na internet, falando das redes sociais. Selecionamos algumas dessas palavras e a gente traz para cá, para nossa nuvem. Vamos dar uma olhada então. O que está aparecendo aqui nesse momento? Nesse momento não está aparecendo absolutamente nada. A nuvem foi embora. A nuvem dissipou, entendeu? A nuvem dissipou. Bons ventos dissiparam. Bons ventos levaram a nuvem. Mas eu colocaria todas as minhas fichas de que Dia da Consciência Negra estará aparecendo entre os assuntos mais discutidos dessa manhã. Também apostaria todas as minhas fichas num time de futebol que certamente vai aparecer. Qual seria? Vai estar nessa nuvem que ainda não sabemos muito bem por onde anda, que foi dissipada, mas que daqui a pouco ela aparece, porque realmente tem uma expectativa imensa para a final da Libertadores no sábado, Flamengo e River Plate. Então a gente tem imagens para vocês verem ao vivo da concentração da torcida na porta do centro. Olha isso! Porta do centro de treinamento do Flamengo, Zona Oeste do Rio. Os jogadores participam do último treino, devem embarcar para Lima, no Peru, daqui a pouco. Tá parecendo que é o ônibus que está saindo em direção ao aeroporto. Não tenho como garantir, não tenho bola de cristal. É um ônibus do Flamengo. Inclusive, pode ser que esteja ônibus, com outra equipe. Assim, a princípio, o ônibus está chegando para buscar os jogadores. Pode ser, tá entrando ainda, né? Tá entrando ainda. Ah, beleza. E lá, todo mundo já comemorando. O aeroporto hoje, aliás, um aviso. Quem precisa estar no Rio de Janeiro, precisa viajar por volta de 2 horas, que é o voo do Flamengo, vai com bastante antecedência, porque vai ter muita gente certamente por lá para comemorar. Não vai ser fácil, então aproveita, vai cedo. A nuvem voltou, gente? Pronto, olha lá. Aí. A gente adivinhou bem? Ó, Dia da Consciência Negra, em destaque então aqui. Consciência Negra só. Flamengo, 3 dias, faltam 3. Feriado de 20 de novembro. Muitos estados e muitas cidades brasileiras o Dia da Consciência Negra é feriado, no Rio de Janeiro é feriado. Mas a gente vai começar o nosso programa com um quadro que fala que é o seguinte: você tem que conhecer. A gente procura trazer alguma pessoa que realmente seja transformadora do lugar em que ela mora, que tenha um projeto, uma pessoa que seja admirada por todo mundo, que realmente inspire, que abrace causas. E a mulher que você vai conhecer hoje é assim, é uma mulher inspiradora, ela é da periferia de São Paulo. Por onde ela passa, as pessoas costumam dizer que tudo se transforma, que as pessoas não são iguais, não ficam iguais depois da passagem dela. Então o Manuel foi ouvir pessoas que vão falar sobre elas, porque você tem que conhecer a Eliane Dias. Fátima, nós estamos na zona sul de São Paulo, mais especificamente no Capão Redondo. Foi numa rua como essa aqui que nos anos 80, uma menina negra, moradora de Quebrada, decidiu que ia realizar os seus sonhos. Hoje esses sonhos estão realizados e ela agora alimenta muitos corações. E são alguns desses corações que nós decidimos ouvir para você aí de casa conhecer mais sobre Eliane Dias. O Plano de Menina é um instituto com o propósito de conectar meninas de periferia de todo o Brasil a vagas de emprego, oportunidades, conscientização, né? Ampliar a visão de mundo. Tudo a ver com a Eliane. Tudo a ver com ela. Gente, o lugar mais difícil de se fazer uma revolução, na maioria das vezes, é dentro de casa. E Eliane conseguiu fazer uma revolução. Era um garoto típico da periferia que não gostava de estudar, adorava cabular aula. Seguindo os passos dela, vendo o exemplo dela, que ela acordava muito cedo, trabalhava,
que ela gostava de conquistar e ela dividia as conquistas dela comigo. Toda essa motivação que ela te deu, teve que resultado na sua vida hoje? Olha, hoje eu trabalho numa boa empresa, já estou na minha segunda faculdade. Né? Qual foi a primeira? A primeira foi administração de empresas. E hoje? Hoje eu curso direito. Meu ponto de vista. Entre outras facetas, gente, a Eliane Dias tem um nome muito expressivo dentro do rap. Ela como mulher, ser quem é dentro do rap é uma vitória à parte, né? Brasil, pô, ainda existe ainda machismo pra caramba, e uma mulher no comando de uma produtora, no comando agenciando a maior banda de rap do país, não é pra qualquer um, né, bicho? Eliane Dias é um exemplo de quando assume, né, bate no peito e fala, não, eu assumo o comando. Pra mim, a Eliane Dias é uma referência de mulher preta. Mesmo ela sendo mais nova que você? Mesmo ela sendo mais nova do que eu, porque na minha época não existia, talvez, mulheres tão empoderadas quanto a Eliane Dias. E para você que está em casa conhecer um pouquinho mais da Eliane Dias, nós reunimos mulheres poderosas na Noite Paulistana com histórias que você merece conhecer. Ninguém deixa de ser afetado pela Eliane, pela presença dela, mas também e mais profundamente pelas histórias dela. Eliane, eu aprendi que ela é meio como a água, assim, você não pode conter, ela vai achar um caminho. E quando ela achar o caminho, ela vai fertilizar, o que ela tiver que fertilizar. E ali vai nascer. E nunca mais aquele lugar vai ser o mesmo. Eu disse pra ela, Li, eu tenho vergonha, mas eu fui uma pessoa racista sem saber. Ah, não tenho sem saber. Eu tenho certeza que eu não quis magoar as pessoas, mas os meus 47 anos de vida eu magoei, sem saber que eu estava deixando marcas profundas em algumas pessoas que eu nem conhecia. Eliane chegou na minha vida num momento estratégico, que eu comecei a elaborar um projeto com mulheres vítimas de violência e mulheres em trabalho análogo à escravidão. Ela falou para mim assim, Raquel, parece que eu te conheci faz muito tempo e eu quero te ajudar. Escuta aqui, EDI, inspirado na selva de Robin Hood. A cena foi tomada, se joga, tô envolvido. Drica é uma das vozes femininas de São Paulo que consegue traduzir a beleza do rap. E eu gostaria que você colocasse nas palavras do rap uma rima que mostrasse o que é a nossa homenageada. Nossa, mó responsa. Mas vamos lá. Várias nega, drama tão sem incentivo, ainda quer saber por que eu rimo. O sistema é cruel e segue oprimindo, é por isso que eu digo o que eu digo. Cês temem ficar na zona de conforto enquanto enfrentamos a zona de confronto. Quando é você que oprime é da hora e viável falar mal da luta do outro. Bom, então depois de todo mundo falar sobre a Eliane, a gente tá com a Eliane aqui, que não ouviu nada, não sabia de nada do que as pessoas falavam. Eu fiquei com vontade de saber se você acha, tá até assim, né, respirando fundo, né? Se você acha que você nasceu assim, ou se o que aconteceu que transformou você nessa pessoa? Eu acho que são as duas coisas. Eu tive que nascer forte, e nasci sozinha com a minha mãe lá, né, num parto natural, sozinha, não tinha ninguém no quarto, só tinha eu e minha mãe. E fiquei esperando alguém ir lá cortar o cordão umbilical, soube dessa história há muito pouco tempo. E no decorrer da minha vida, eu percebi muito cedo que eu ia receber muitos nãos. E eu tenho dificuldade de receber não de cara, porque eu sei o que eu quero. Então, eu fui me moldando dessa forma, porque se eu aceitar o primeiro não, eu não vou fazer nada na minha vida. Então, como eu tenho convicção do que eu quero, se a pessoa me dá não, ela vai ter um enfrentamento, né? Porque eu vou buscar a minha vontade, eu vou realizar o meu desejo. Meu mantra de todos os dias é: seu desejo é uma ordem. Cuidado com o que você deseja. Então, e é isso que você tenta passar hoje para tantas outras mulheres e jovens e meninas, ou seja, primeiro acreditar naquilo que elas querem e tocar em frente. Sim, primeiro escolher, primeiro saber o que quer. A partir daí, sim, tocar em frente e não deixar que caminhos tortuosos te desviem do seu foco. Tem muita gente que se auto-sabota
né, quer uma coisa, mas coloca uma coisa aqui no meio do caminho para ser um impedimento, né, porque na verdade não quer profundamente. Eu costumo usar um exemplo que é fácil, acessível, que às vezes a menina quer se formar, quer ser uma grande empresária, mas no meio de um caminho ela não usa o anticoncepcional. E a barriga cresce e o sonho demora para se concretizar. Entendeu? Isso é uma autossabotagem. E também acho que talvez muitas vezes já saiba que vai enfrentar tantas dificuldades, né? Que talvez tenha até um certo receio disso, né? Quando você ouve uma mulher, como ali uma das suas colegas ali da noite, dizendo que você ajudou a transformá-la em alguém não racista, eu acho que isso deve ter para você uma importância muito grande. O racismo não se combate só entre os negros. O racismo não é um assunto só de negros, é um assunto de negros e brancos. E pessoas que estão abertas, estão aptas a aprender e entenderem que são racistas mesmo de forma inconsciente, porque estão acomodadas numa posição que tem pessoas sendo prejudicadas. Então, eu aposto nessas pessoas, mas eu só aposto nas pessoas que querem. Eu não perco tempo com pessoas que querem continuar no erro, sabe? Eu não tenho tempo a perder. Ô, Negra, o Negra Liga já conhece por conta do Racionais MC há muito tempo, né? Ela é assim mesmo? Ela é uma mulher forte, assim, decidida, assim. Ela até deixa a gente um pouco meio de, será que eu chego nela? Será que agora é a hora de falar com ela? Será que eu mando uma mensagem no WhatsApp? Ela tem essa coisa, a gente respeita, porque ela é uma mulher de respeito, é uma referência, né, dentro da nossa comunidade, dentro do rap, dentro de nós negros, mulheres, né? Ela é uma força, né, de empoderamento, assim. Eu sigo ela fielmente, né? Onde ela tá, o que ela tá postando, o que ela tá falando, eu tô acompanhando. Os meninos que nos desculpem, mas assim, eu acho que eu, Maiana, a gente pode se incluir nesse grupo de inspiração, porque quando a gente vê a questão da representatividade, uma mulher que chega a um lugar em que ela deseja, ela é inspiradora para todo mundo, né? A gente precisa de mulheres nessas posições de poder, né, Maiana? Em todos os lugares. Sim, ocupar esse espaço com essa legitimidade, com essa ressonância, né? É muito importante que as meninas de todas as idades tenham uma representação assim como você. Eu sempre falo, eu só pensei no Jornal Nacional, o dia que eu vi uma mulher fazendo o Jornal Nacional, eu nunca antes imaginei que um dia eu podia sentar lá. Porque eu não via, eu só via homens. Um dia eu vi uma mulher, eu falei, então um dia eu também posso sonhar com isso. E é importante, a gente fala tanto da representatividade, né? Sim, no caso da Eliane, né, ela tem um papel fundamental. O rap é um espaço muito masculino, né? É um espaço muito importante, mas ele é muito masculino. Então, quando você vê a figura da Eliane, a figura da Bug Naip, você tem uma representatividade que te coloca também naquele papel do eu também posso. Né? Então o papel da Eliane é muito central. E acho que assim, você está aqui exatamente hoje, nesse dia da consciência negra, é muito legal, porque antes, eu e o Manuel, a gente estava conversando sobre essa data, e de como muitas vezes a gente acaba nessa data falando muito dos problemas, que são muitos que a gente sabe. E a gente vai falar já, né, Luana, sobre de que maneira a gente pode tornar esse mundo mais igual. Mas é muito bom quando a gente pode valorizar os talentos, né? O que tem de bacana. Falar de inspiração. Inspiração, né? E acima de tudo as histórias, né, Fátima? Porque assim, a Eliane sabe, eu sou devoto da trajetória dela, minha família. E o que mais me toca na vida dela é porque ela não se limitou à revolução da porta de casa para fora, que às vezes é isso, né? Em casa de ferreiro, espeta de pau, e aí quando a gente vai da casa para dentro, a coisa é um pouco mais limitada. Eu conheço ela, conheço o filho dela, conheço o esposo dela, que ela teria tudo para ficar escondida atrás do seu esposo, né? Que sem nenhum demérito, mas ela é esposa do Mano Brown, então ela poderia dizer, pois eu só sou esposa dele. Não, ela é Eliane Dias e é outro contexto. Então essa revolução pessoal que ela faz da casa para dentro, com seus filhos, com seu irmão, daqui, né, representa um outro contexto de protagonismo, num período, né, que as mulheres não tinham tanta força. Quando a gente fala da periferia de São Paulo, a periferia do Brasil, nos anos 80, não é esse empoderamento que é hoje. Pelo contrário, quando a mulher levantava, tinha alguém querendo decapitar. Quem é uma inspiração para você, Orlando? A gente precisa tanto de gente que inspire a gente, né? Eu tenho duas figuras para mim que são centrais nesse lugar de inspiração. A primeira é a dona
a atriz Ruth de Souza, que ela, sem ela, por exemplo, eu não estaria aqui através do Teatro Experimental do Negro, toda a trajetória de vida dela, ela abriu o caminho e pavimentou a estrada para que hoje eu pudesse estar aqui sentado e pudesse exercer a profissão que eu exerço. E tem uma outra inspiração que é do tempo presente, que é o Rodrigo França, que para mim ele é uma das mentes mais geniais da nossa era e ele está causando uma das maiores revoluções do teatro que a gente tem, e a gente vai estudar muito ainda sobre o Rodrigo França no futuro. Diretor, produtor, ator. E que vem fazendo trabalhos com elencos negros. Exatamente. E tirando sempre também um pouco desse contexto de só falar daquilo, mas colocar o elenco dentro de qualquer assunto. Nos dando humanidade, né? Exato. Nós temos muitas pautas, para além da pauta do racismo. É claro que a gente é atravessado todos os dias pelo racismo. A gente não tem como negar isso. Mas também nós amamos, nós temos subjetividades, a gente tem outras narrativas. Histórias, enredos, Exatamente. Né? Muito para ser contado, né? Exatamente. Foi bom você falar sobre isso. A gente tem aqui uma frase que a gente vai colocar agora, que é da americana Angela Davis. Ela é professora, é filósofa, é ativista pelos direitos dos negros e das mulheres. Tem uma frase muito famosa que não só tem tudo a ver com a data de hoje, mas que precisa ser colocada em prática diariamente por todos nós, que é a seguinte: numa sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Então, vou levar todos vocês ali para o nosso telão, que o que cada um de nós, no nosso dia a dia, faz para combater o racismo, né? De que maneira? Essa é uma pergunta que nós, e principalmente nós, pessoas brancas, podemos nos fazer e podemos tratar desse assunto como não sendo realmente só uma questão de negros. E a gente, então, vou aproveitar a presença da Luana, que a Luana vai ajudar a gente, porque a Luana do Identidades Brasil tem um ABC da raça, né, Luana, que é exatamente para isso, para tirar dúvidas. Porque tem uma moça que ali dizia: eu não sabia que eu era, eu reproduzo frases que eu ouvi a vida inteira e que eu nunca parei para pensar que aquela frase de alguma maneira poderia estar magoando alguém. Vou colocar as frases aqui e aí vou pedir para todo mundo colaborar, e você, Luana, ajuda a gente a ver o que está de equivocado nessas frases que a gente, infelizmente, ainda ouve muito. Vamos para a primeira. Só existe uma raça, a raça humana. Essa história de falar... Ouve muito isso. Para com esse negócio de consciência negra, consciência humana, gente. Sim. Por que está o equívoco aí? Então, o equívoco é porque raça é um termo polissêmico, ou seja, tem muitos sentidos. Então você pode falar de raça como raça humana, só que no sentido das relações sociais, que é o que a gente está discutindo quando a gente está falando sobre consciência negra, igualdade racial, a gente está falando sobre essas experiências sociais compartilhadas que nós temos. Todos nós temos. Então quando a gente está falando da raça negra, todo negro nesse país sofreu algum tipo de discriminação racial, teve todo um processo de dificuldade de aceitação da sua autoestima, não porque não se ama, mas porque não teve referências e informações suficientes para aprender a se amar, porque o referencial sempre foi branco. E raça, no sentido das relações sociais, todo mundo tem. Então é um assunto que é muito delegado ao negro, mas o fato de você não ter que pensar sobre isso é muito comum entre a raça branca. O branco também tem raça, então por isso que igualdade racial é um assunto de todos. Então, raça, nesse sentido, não tem a ver com genética. Quando a gente está falando sobre igualdade racial aqui hoje na consciência negra, e tem que ser todos os dias, a gente está falando sobre essas experiências sociais que são compartilhadas por todo mundo. Enfim, todo mundo. Luana, a gente tem aqui 7 anos de programa e eu vi uma transformação já nesse período de 7 anos muito intensa. Cheguei a ouvir pessoas negras aqui dizerem para mim que nunca tinham sofrido racismo. E hoje você chega pra gente e diz assim: mas não é porque ela não sofreu, ela nem enxergava ou era doloroso demais para enxergar. Então, assim, olha como foi necessário e como é necessário avançar. Porque até a pessoa que sofre muitas vezes não tem nem a coragem de olhar e dizer assim: meu Deus, como eu sou atingida por isso no meu dia a dia. Porque é doloroso reconhecer isso, com né? Certeza, com certeza. Eu conheci uma moça, ela fala: eu sou casada com um homem francês. E eu vou a vários restaurantes. E em todos os restaurantes que eu vou só tem eu de negra. E eu nunca sofri racismo. E fala: você não acha estranho você está num lugar onde tem 54% da população é negra, num restaurante só ter uma negra? Isso já é racismo. E talvez, se você for até a cozinha, você vai encontrar muitos negros? E talvez, não como consumidores? Né? Talvez. Então, quer dizer, não é para você ficar atento. É isso, quando a gente fala assim, o que cada um de nós pode fazer, só começar a refletir sobre isso já é um primeiro passo. Se a gente olha em volta, nós não temos nos médicos que nos atendem nenhum médico.
Não é porque as pessoas não tenham capacidade, é porque as pessoas não têm oportunidade. E a luta Não que é? a gente tem hoje, Fátima, é o seguinte: quando a gente fala Semana da Consciência Negra, o Dia da Consciência Negra, é também para a pessoa branca. O que nós precisamos, nós como negros, é que você que tem a pele clara, chegue num lugar que não tem negros, chame o gerente e diga: com licença, prazer, eu sou Fátima Bernardes. Por que não tem preto aqui, querido? Quando você, branca, faz esse questionamento, você assume um lugar de aliado nesse processo que é muito bom pra gente. Porque quando eu, Manuel, chego no restaurante e falo isso, lá o negão advogando em causa própria de novo, ó. Eu preciso que os brancos entrem nessa luta junto com a gente. Que é de todos. Vamos para a próxima frase. Eu também tenho o pé lá. Gente, parece assim, dá até um pouco de vergonha de escrever essas frases no telão quando a gente preparou, mas é fato. Mas é muito comum, é muito comum. Essa frase é uma frase absolutamente racista, por quê? Porque as pessoas dizem que também teriam o pé na senzala ou na cozinha, que era o espaço onde as pessoas negras tinham acesso na casa grande, né? Então quer dizer, eu também venho de uma família miscigenada, né? Então somos todos iguais e tudo isso. Só que o que a gente está dizendo é que a gente não pode minimizar o racismo e que o fato de dizer que mesmo que se você for afrodescendente, que é um pouco do que quer dizer essa frase, sim, somos todos afrodescendentes, mas é o homem e a mulher negra que sofrem com o racismo no dia a dia. E dizer eu também tenho o pé lá quer minimizar que, eu também sou afrodescendente, eu também sou meio misturado, de uma forma bastante vulgar, óbvio, mas a gente quer dizer que o fato de você ter uma avó, um avô negro, não quer dizer que você sofra racismo no seu dia a dia. Então a gente não pode minimizar esse fenômeno só porque, em tese, você tem um parente negro. Bom, vou pegar aqui que a gente sempre ouve o pessoal da nossa plateia que vem assistir ao programa. Eu queria... Cadê a Marlene? Oi, Marlene. Tudo bem? Marlene estava aqui, veio assistir ao programa sobre do tema e contou uma história pra gente que é muito interessante. Sim. Queria que você contasse para todo mundo, Marlene. Então, eu já sofri 2 injúrias raciais, sendo que uma tem uns 4 anos atrás. A próxima que eu senti foi agora, sexta-feira passada, vai fazer uma semana, né? No qual eu entrei dentro de uma loja para comprar uma bijuteria e eu ouvi falar trincadamente pelos dentes dos funcionários: parece uma macaca. Mas como eu estava passando, eu pensei, de repente eu cheguei em cima de um assunto que eu não estava focando. Fui direcionada a pegar umas coisas que eu estava pegando, que no caso foi uma argola. E quando eu coloquei para fazer um contraponto da argola no espelho, aí eu vi, né, a macaca usa brinco. Foi quando eu olhei para trás, eu fui falar com a menina do qual falou, ela gargalhou no meu rosto, no qual eu falei: eu quero falar com a gerente. E ela saiu gargalhando na minha frente. Eu fui até a gerente me demorou 2, 3 minutos. Mas quando a gerente chegou, ela falou para mim: dona Marlene perguntou meu nome, eu respondi: dona Marlene, isso não era para ter acontecido, porque há uma semana atrás nós demos um curso palestrativo para orientar os funcionários a saber lidar com a raça negra. Aí eu falei para ela: a senhora está me fazendo uma injúria novamente dentro da sua própria loja, a senhora está me constrangendo, eu vou chamar o 90, no qual eu realmente chamei a polícia, os policiais foram até o local. Eles não quiseram entrar na viatura policial. Eu, até na data presente, com 51 anos de idade, nunca entrei dentro de uma viatura policial. Eu tive que entrar, porque eles não quiseram ir. Eu tive que ir para lavrar o boletim de ocorrência, no qual eu lavrei o boletim de ocorrência. E até a semana passada, eles não tinham ido prestar o depoimento. Ou seja, a gente está trazendo... Muito obrigada, Marlene, por expor a sua história. É só para quem está em casa perceber que não é assim, de vez em quando, é toda hora no dia a dia. Vamos para mais uma frase. Essa tem cabelo bom, ou essa tem cabelo ruim, ou essa tem cabelo normal. A questão do cabelo acho que é muito emblemática, né? A questão do cabelo é absolutamente central, né? Eu estava conversando com uma funcionária essa semana de uma empresa, e aí ela falou que pela família dela sempre ter acostumado ela a alisar o cabelo, porque em tese ela tinha cabelo ruim, ela nunca entrava dentro da água porque ela não podia, enfim, molhar o cabelo, porque senão todo mundo ia rir, então por isso ela nunca aprendeu a nadar. Enquanto a gente percebe que existe efeitos em cadeia de uma coisa que parece muito banal, a gente percebe que todo mundo perde quando eu coloco e classifico um cabelo como bom e central e outro como ruim. Não existe
existe cabelo bom ou ruim, existe cabelo. Existem tipos de cabelo. Cabelo crespo, cabelo cacheado, cabelo liso. E é assim que a gente tem que falar. Inclusive, há shampoos e condicionadores hoje que ainda estão escritos como cabelo normal. E isso também é a indústria ratificando que existe um cabelo que é central e que existem outros que não são. Então a gente precisa problematizar isso. Vamos ver a próxima. Oi, perdão, Eliane, diga. Não, e é péssimo. A gente precisa deixar bem claro que muitas pessoas hoje ainda, em 2019, são impedidas de trabalhar devido ao cabelo. Em muitas empresas, eu tenho conhecimento de muitas empresas que obrigam a funcionária a alisar o cabelo, obrigam a funcionária a tirar a trança, obrigam a funcionária que tem o cabelo crespo a trançarem o cabelo. Isso é um impedimento, é o racismo estrutural que impede uma pessoa de entrar numa empresa. O Fantástico mostrou um caso agora recente de um anúncio de emprego de cuidadora, que a pessoa dizia que não podia ser negra nem gorda. Então, ela estabelecia critérios para contratação, o que é ilegal, né? Então, vamos para... Eu também já sofri racismo sendo branca. Por que não dá para as pessoas dizerem que sendo brancas elas sofreram racismo? E a gente ouve muito isso. Eu vou citar um exemplo que eu cito muito quando eu vou falar sobre esse assunto. Não existe machismo reverso. Ou seja, o fato de eu dizer que eu, como homem, estou sofrendo com mulheres que estão me atacando. Pela centralidade do homem, né? Então não existe racismo reverso. Porque quem mais sofre com racismo são as pessoas negras, né? E, consequentemente, o Brasil como todo, porque afinal nós somos maioria. Então, eu não posso dizer, eu estou sofrendo racismo reverso. Sim, como pessoa branca, você pode sofrer um preconceito, como todo mundo pode sofrer. Mas o racismo, ele está centralizado na figura do negro, de você sofrer racismo, porque somos nós que temos os nossos ancestrais que ficaram quase 400 anos por via da escravidão, e aí a gente tem sofrido as consequências até hoje. Então, racismo reverso não existe. Ou tem uma coisa, às vezes, da pessoa que é branca, acha, não sou racista, né? Eu não sou racista. Eu acho que a gente tem uma obrigação de entender e esclarecer para não repetir o que tem sido tão terrível até hoje. A gente tem a obrigação de saber sobre todas as situações, né? De ouvir, de esclarecer, porque a gente tem a obrigação de fazer diferente. Isso é interessante lembrar sempre, né? Racismo pressupõe uma decorrência histórica. Para o negro ser racista, teríamos que voltar no tempo, os negros escravizarem os brancos por 300 anos, vocês brancos sofrerem tudo que nós sofremos, e aí quando nós tirássemos vocês de um lugar de poder, aí estaríamos sendo racistas. Ou seja, para o preto ser racista, a gente precisa voltar no tempo. E aí a gente vai trazer aqui mais uma pessoa da nossa plateia, que é a Alcina, que traz uma frase diferente, mas que eu tenho certeza que todo mundo em casa e aqui já ouviu, que é qual era a frase que ela mesma disse que ela também usava e que ela hoje tem uma vergonha danada de ter usado. Tenho, e já de primeira já peço desculpa, porque eu usei isso, eu era jovem e ouvia muito. Eu trabalhei também em loja e ouvi isso muito das pessoas que trabalhavam comigo, gerente, todo mundo da loja, que quando entrava uma pessoa escura de cor, não falava... Negra. Já falavam assim, entrou uma pessoa preta na loja, então fica de olho. Ou, outro caso que acontecia muito, houve uma confusão, um roubo, só podia ser preto. Então eu tenho vergonha dessa frase, mas eu usei isso. Entendeu? Hoje eu tenho orgulho de falar que eu usei, porque eu mudei. Eu hoje consigo ver que não é dessa forma, que não é desse jeito que se pensa. Eu ouvia e eu só repetia. E hoje não, hoje eu estudei, hoje eu li, eu vejo. Se prestar atenção, você vê que não é isso. Não precisa nem ler. É só prestar atenção na pessoa que está do seu lado. Muito obrigada. E é exatamente isso, né? As pessoas usam, reproduzem, não pensam. O primeiro passo é detectar o que a gente tem reproduzido. Se a gente só reproduz o tempo todo, mas a gente sempre joga no outro, né? O Brasil é racista, mas e você? O que você tem reproduzido no seu dia a dia? Exatamente. E eu acho que fica também, o que fica muito forte é o quanto nós negros precisamos ter uma inteligência emocional muito grande para conviver, para viver nessa sociedade, né? Que nos impede, que nos mata, que nos limita. Porque esse pensamento de, olha lá, o preto roubou, é o mesmo pensamento que fuzila um carro com uma família inteira dentro. Claro. Uma família recebe 80 tiros porque é um carro com uma família de negros. Por que um negro estariam no carro? Ou então, como aconteceu
no subúrbio aqui do Rio, jovens que foram comemorar o primeiro salário e foram o carro foi fuzilado. É esse pensamento, essas frases que foram ditas, esse pensamento é a base do pensamento que nos mata. E a forma que a gente tem de mudar isso é coisa de preto, sim. A voz da Negra Lee é coisa de preto. As letras do Emicida é coisa de preto. A história da Eliane é coisa de preto. Né? O trabalho que a Luana faz é coisa de preto. Então, só podia ser preta. É verdade. Olha, ontem o deputado do PSL, Coronel Tadeu, destruiu uma peça da exposição. Surreal. É uma coisa assim, né? Da exposição que celebra o Dia da Consciência Negra na Câmara dos Deputados. Ele quebrou uma placa que exibia um desenho de um policial com um revólver na mão e um jovem negro caído no chão. O título era O Genocídio da População Negra. Outros deputados condenaram a atitude desse parlamentar, fizeram boletim de ocorrência, disseram que vão entrar com uma representação contra o deputado Coronel e pedem a punição do colega. O Coronel Tadeu disse que considera a imagem um crime contra as instituições e que ele fala em nome de 600 mil profissionais de segurança que são os policiais. É assim que a gente vai caminhar agora? Nós negros falamos em nome de nós negros. A cada 23 minutos, antes desse programa terminar, 2 jovens negros serão assassinados. Então, nós negros falamos em nome do nosso povo negro. E esses jovens negros são assassinados, na sua maioria, pela polícia. Na sua maioria. Em todo o Brasil, não tem um só estado. Então, se o coronel fala em nome de 600 mil, nós falamos em nome de 54% da população brasileira. É isso aí. É revoltar. Fala. Pode falar. É curioso ouvir isso porque meu pai, ele era policial militar, né? Eu sou um filho de um militar. E o meu pai, por ter um filho preto, ele falava: meu filho, cuidado com a polícia na rua. Eu aprendi em casa a ter cuidado com a polícia, porque ele sabia que um colega de trabalho dele poderia ter uma ação truculenta comigo, enfim, eu poderia sofrer por conta da violência policial. Eu acho que ele não fala por 600 mil profissionais de forma... Certamente que não. E tem uma coisa que é importante... Porque ele generaliza como a polícia toda como se fosse a polícia toda criminosa, o que não é. A gente sabe que não. Então ele não pode falar em nome de 600 mil que não são criminosos, né? São 600 mil que estão ali, muitos fazendo o seu trabalho, muitos negros trabalhando, obedecendo ordens. Então ele não pode falar em nome dessas 600 mil pessoas. E muito menos ele não pode destruir o trabalho de um artista e chegar num lugar público e quebrar. Porque se nós começarmos a agir assim, cada vez que eu estiver insatisfeita com uma coisa, eu vou lá e quebro, para onde nós vamos? Onde é que nós vamos parar? Rasga a Constituição e volta a lei de Italião, né? Não é não? Por olho, dente por dente. Não é esse o caminho. 71% dos mortos hoje no Brasil, vítimas de violência jovens, são negros. Então a obra, ela tinha uma verdade sendo exposta. Verdade. E a gente quer uma outra placa aqui. Sempre que a gente faz esse Você Tem que Conhecer, a gente oferece para quem está no quadro a placa. Então a nossa é Eliane Dias. Você tem que conhecer. Mulher inspiradora, incansável, construtora de pontes para a realização de sonhos, mãe preta e ativista pelo gênero e pela raça, Capão Redondo, São Paulo. Tá aqui sua plaquinha, então. Obrigada por ter vindo contar a sua história. Eu quero que você fique aqui conversando com a gente. Eu nunca pensei que sobreviver, que resistir, que chegasse nesse ponto, né? O que eu faço, né? O que nós fazemos, nós mulheres, quando eu defendo a causa de gênero e raça, eu defendo as causas femininas de todas as raças, porque a mulher, ela é muito perseguida e prejudicada independente da raça. E as mulheres resistem no todo, em todos os setores, em todas as camadas sociais. E os negros também. E eu nunca pensei que sobreviver me traria aqui. Então, estou muito feliz, assim. É mais que sobreviver. Estou chorando, não quero chorar. É mais sobreviver, é inspirar. Eu acho que isso é que faz a diferença. Queria que você sentasse aqui. Sentem-se todos, por favor. Muito obrigada. Obrigada, hein, Luana? A gente sempre esclarecendo. Vai ter mais dúvida daqui a pouco.